Muito obrigado, senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara. Vamos buscar ser breve aqui, vereador Washington, mas eu vou tentar trazer aqui um pouquinho um resgate. Quando nós falamos de uma dívida, pelo menos é assim na iniciativa privada, onde eu atuei por 14 anos, e quando nós assumimos a gestão de alguma coisa, ou queremos nos posicionar, eu, pelo menos, busco conhecer a origem da dívida. Saber o que gerou a dívida, o que está acontecendo e por que ela não foi liquidada. Então, a origem da dívida do Rio Grande, eu fui estudar, fui atrás, não é fácil, porque mistura a esfera política e um governador quer acusar o outro, um partido quer acusar o outro, quem endividou mais, quem pegou mais dinheiro emprestado, quem pagou menos da dívida. E a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul começou, senhores vereadores, eu consegui resgatar o primeiro título que se tem registro, por favor, que a TV Câmara coloque. Por favor, TV Câmara, que transfira para o telão. Está aí. Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Pega um empréstimo em 1881, do Império do Brasil. Pode voltar, TV Câmara. Então, aí é a origem da dívida do Rio Grande, quando nem república nós éramos. O Império do Brasil empresta a província, que depois virou o Estado do Rio Grande do Sul, e a República Federativa Brasileira. Então, esta é a origem. Mas o que ocorre com essa dívida que nós tanto falamos, é que ela veio se agravando mais na década de 50 em diante. No início dos anos 50, o governo Ernesto Dornelles, do PTB, pegou recursos e empréstimos para financiar obras de estradas. O seu sucessor, Leonel Brizola, do PDT, pegou empréstimos para financiar a construção das brisoletas. O governo Euclides Triquez aumentou a captação de empréstimos, pegou mais empréstimos e ainda passou a incidir, vereador Flávio. E aí começa a bola de neve no governo Euclides Triquez, quando começou a incidência de juros sobre o empréstimo. Os entes federados, o governo federal, emprestava recurso para o ente federado Rio Grande do Sul e os governos vinham pagando. Só que no governo Euclides Triquez, que foi um dos governos que mais endividou o Rio Grande, vereadora Denise, aumentando o endividamento em 194%, quando pegou o empréstimo, começou a incidência de juros. E aí, colegas vereadores, começa a bola de neve. E por isso que eu estou sendo bem transparente aqui. Euclides Triquez, proveniente da Arena, que deu origem ao PP. E eu não vou aqui porque eu sou progressista, que teve origem na Arena, fingir que não houve o Euclides Triquez endividando o Estado. A diferença, colegas, do Ernesto Dornelles, a diferença do Leonel Brizola, a diferença do Euclides Triquez, por que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, é que eles pegaram empréstimos para o Rio Grande para fazer investimentos. Eles pegaram dinheiro, colegas vereadores, emprestado para investir no desenvolvimento do Estado, para investir em estradas, para investir em portos, Rio Grande, assim por diante, em escolas, em educação, em saúde. Falei aqui no caso do Brizola, as brisoletas, foi investimento em educação. Falei no caso do Ernesto Dornelles, foi investimento em obras e estradas. Ou seja, os governadores lá da década de 50, 60, 70, endividaram o Rio Grande, mas fizeram investimentos para o Estado crescer. E o Estado aproveitou isso na década de 70, com o milagre econômico da década de 70, começo da década de 80, e se desenvolveu, cresceu.
de forma ordenada, se endividando, mas com capacidade para pagar a dívida. O que nós temos que colocar de forma muito clara é que um determinado ponto para frente, e já vou chegar na questão do Brito, o Estado começou a contrair empréstimos apenas para pagar funcionalismo, folha de pagamento, inativos, pensionistas, aposentados, e a dívida contraída que não havia sido liquidada. Vejam a diferença de uma dívida para investimentos, que fomenta o desenvolvimento e a inserção através da educação, da infraestrutura, da segurança, valorizando os órgãos de segurança, para um Estado que hoje, desculpa, o governador Sartori, o Estado que hoje o governador Sartori é um mero administrador de folha de pagamento, aposentados e dívidas, com o Estado, com a União, com bancos internacionais e assim por diante. Então perde a capacidade de um governante de querer governar o Estado, porque ele vira um administrador de folha, de RH, de aposentados, de corporativismo, de funcionalismo e da dívida. Então, em cima de tudo isso, lá em 98, o governador à época, Antônio Brito, busca uma renegociação da dívida, vereador Washington, com o governo federal. E aí, agrava ainda mais esta bola de neve. Porque o governo se compromete em repassar para o governo federal, porque, para deixar claro, o governo federal absorveu todas as dívidas do Rio Grande, colegas vereadores. O Rio Grande devia para organismos internacionais que emprestaram recurso, o Rio Grande devia para o governo federal, pegou todas as dívidas e transformou numa única dívida. E fez uma repactuação da dívida. É como acontece com a dona de casa. Quando tem dificuldades, vai lá, o aposentado, vereador Bandeira, vai lá no banco e pega um empréstimo, paga 300 pila por mês, 300 reais por mês. Passa 6 meses, um ano, ele não consegue mais dar volta, ele vai lá e pega um outro empréstimo, e paga 180 reais por mês. Aí ele pega mais um empréstimo. Quando vê, ele está com 3, 4 empréstimos. Então ele vai ao banco e diz, eu não aguento mais controlar 3, 4, 5 empréstimos. O juro está baixo, vamos fazer o seguinte, me dá um empréstimo novo, banco. Eu pego esse dinheiro, pago todos os meus empréstimos com vocês e fico com uma única dívida, com uma única parcela mensal. O Estado do Rio Grande fez isso. Repactuou todas as suas dívidas e aquelas que não eram com o governo federal pagou. Mas o governo do Estado ficou devendo para o governo federal. E a condição de pagamento é que 13% de toda a receita que o Estado gerar mensalmente vai para o governo federal para quitar esta dívida. Só que esta dívida, colegas, eu não terei tempo suficiente aqui, porque eu fiz um levantamento aqui, são 100 páginas quase. Essa dívida que começou em alguns bilhões e foi indexada num juro, que é o que está propondo, os senadores vão entrar agora no mérito da nossa moção. Essa dívida que gerou, que era de alguns bilhões, a parcela, vereador Flávio, o juro foi tão mal negociado, tão penoso para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje a parcela de 13% de tudo que o Estado arrecada no mês, que vai para o governo federal para pagar a dívida, não cobre nem os juros, muito menos amortizar a dívida, amortizar o principal. E essa dívida, colegas, ela cresce 0,1% no governo Pedro Simão, ela cresce 24% no governo Colares, ela cresce 122% no governo Antônio Brito, ela decresce 0,3% no governo Olívio, ela cresce 1,8% no governo Rigoto, ela decresce 1 ponto percentual, menos 1 no caso no governo Ieda, e ela cresce por volta, porque os dados ainda estão sendo contemplados, de 10% no governo Tarso.
E ela cresce porque, além do que nós destacamos, dos 13%, para pagar a dívida, pagar nem sequer os juros, estes governadores que eu falei, exceto o Olívio e a Ieda, que decresceu, foram pegando novos empréstimos com o governo federal, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, e isso vai gerando um grau de endividamento cada vez maior. É simples a matemática, eu trouxe outro dia aqui, é o conceito de uma caixa d'água. Se tu tem uma entrada de água menor do que uma saída de água lá no fundo da caixa, vai faltar água um dia na caixa. E o governo do estado do Rio Grande fez isso nos últimos 44 anos. 37 entrou menos dinheiro do que saiu. Ou seja, dos últimos 44 anos, vereadores, saiu mais dinheiro do caixa do governo do que entrou. Nos últimos 37, Bump, de 44 anos, 37 o governo do estado do Rio Grande gastou mais do que arrecadou. Resultado, não tem mais dinheiro. Não tem de onde tirar. Funcionalismo tem que pagar. Ninguém quer ver o salário parcelado. Alguém imagina que o governador decidiu parcelar e tem dinheiro no caixa? Não tem. Não pagar a parcela da dívida com o governo federal, não é porque o governador não gosta do PT, ou não gosta da Dilma, ou está de birra. Não tem. Não tem mais dinheiro. Então nós precisamos sim pedir o apoio de todas as esferas de poder. E a nossa moção, vereador Washington, vai ao encontro. E eu quero aqui, colegas vereadores de todos os partidos, cumprimentar o senador Lazier, senadora Ana Amélia e senador Paulo Paim. Porque eles não estão preocupados com questões ideológicas e nem podem. Eles são 3 senadores da República que representam os quase 11 milhões de gaúchos do Senado Federal. E eles estão apresentando um projeto de lei, que é o qual nós estamos propondo uma moção de apoio a este projeto, que está protocolado no Senado, propondo uma nova renegociação da dívida que o Rio Grande tem com o governo federal. Sem ser esse juro esdrúxulo, que está acabando com já acabou, né? Não está acabando, acabou com qualquer capacidade de investimento do governo do Rio Grande. Vou repetir, governador Sartori é um mero administrador de folha de pagamento, de aposentados e de dívidas. Não tem nenhuma capacidade de investimento, porque não tem dinheiro, e sem dinheiro tu não faz investimento. E tu não tem nem como pegar algum recurso. O governador Tarso fez saques nos depósitos judiciais. Sabe onde foi o dinheiro, pessoal? Foi para pagar folha de pagamento, aposentados, dívida com a União. E tentou projetar alguns investimentos e não conseguiu perfazer, no meu entendimento, por falta de capacidade de investimento. Obra para fazer tem que ter dinheiro. Infraestrutura tem que ter dinheiro. E não é porque nós não geramos dinheiro. Esse estado aqui gera muita riqueza, com os altos impostos, com a carga tributária que é submetido o trabalhador, o empreendedor, o povo gaúcho, paga imposto em tudo. Então nós temos geração de riqueza, mas está toda ela comprometida na folha, nos aposentados e na dívida com a União. Então, os 3 senadores republicanos, defensores do Rio Grande, se uniram e nós estamos aqui pedindo o apoio deste plenário, unânime, para que a gente mande ao Senado Federal o nosso apoio a esses senadores gaúchos que estão propondo uma renegociação, um novo índice de indexação da dívida, retroativo, o que passaria o Rio Grande de devedor de 54 bilhões de reais para credor, porque com o índice retroativo comprova que o Rio Grande, no novo índice, já pagou a dívida. E aí nós teríamos esses 13% que todo mês vai para a União, ficaria para investimento para o povo gaúcho. Vamos lá, pessoal, vamos levar a nossa solidariedade ao Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.